Cortou, né, Fernando? O Instagram às vezes ele dá umas enroscadinhas. Eu estava Isso. falando para os participantes, para conferirem, que você hoje na Agenda Positiva haverá 4 lives muito interessantes aí para toda a família, para eles conferirem lá para estar participando. Sim, pessoal, estamos começando a nossa live das 11 horas da manhã sobre ensino-aprendizagem entre pais e filhos. Está conosco a Josi Rangel. Fique também ligado às nossas redes sociais, Facebook, Fernando Lino 19, Instagram, Fernando Lino 19, porque durante o dia teremos umas 3 sobre mulheres, saúde psicológica da mulher, umas 17 sobre medo e ansiedade em tempos de isolamento e umas 22 horas sobre como nós pais podemos viver com nossos filhos nesse tempo, aguentando eles ou fazendo disso uma experiência que seja boa para nós e para eles. O pessoal está entrando aqui no Facebook também. Eu queria apresentar a Josi Rangel. A Josi Rangel, ela é formada em pedagogia, com especialização em gestão escolar, especialização em psicopedagogia, um atendimento preventivo na primeira infância e também psicóloga em formação. Ela trabalha na Sol e Girassol, terapia da aprendizagem, psicopedagogia e neurociência cognitiva. Todos esses links você vai ter aqui na descrição desse vídeo que vai ficar gravado no Facebook e aí no Instagram também estamos ao vivo agora nesse momento, tanto no Instagram quanto no Facebook. Mas vai ficar gravado no Facebook e também no nosso YouTube, e você que está assistindo posteriormente essa live, você vai poder entrar em contato também com a Josi, perguntando ou até usufruindo dos serviços dela. Também trabalha no modelo online agora, principalmente agora, Sim. que todos nós estamos aí no online. Então nós queremos dar início na nossa live. Josi, se você puder dar uma palavra inicial aí para o pessoal que está nos assistindo, por favor. Bom dia, obrigada pela presença de cada um de vocês. Estou muito feliz de estar participando desse projeto do Fernando, Agenda Positiva, onde ele traz grandes profissionais com conhecimentos científicos que funcionam na prática, não é verdade? E nesse contexto de isolamento social, a educação não teve outra alternativa, não é, Fernando, a não ser estar aplicando a educação domiciliar, ainda é novo tanto para a escola quanto para as famílias. Algumas escolas, de acordo com todo o país, algumas optaram pelo recesso escolar, outras continuaram suas aulas, né, com as aulas remotas, e nesse contexto aí realmente foi o que o Fernando falou. Logo no início, né, as escolas também estavam se adaptando de como fazer, de quais recursos utilizar. Então, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. E aí, ensino e aprendizagem juntos? Podemos aprender juntos? Podemos ensinar juntos no contexto escolar? Em casa? Então, a gente vai estar discutindo sobre isso. Envie suas dúvidas, se você deseja alguma orientação, e também conte experiências para nós, porque eu acho que acredito que a troca entre famílias, porque cada dinâmica familiar é de uma maneira, não é verdade? E estamos todos aí, mais de um mês em quarentena, em isolamento social, e a gente tem muito que ensinar e aprender, com certeza. Muito bom. Pessoal, uma questão importante. Você está assistindo no Face agora? Compartilha aí, vamos fazer essa live chegar no maior número de pessoas, né? Você está no Instagram também, convide pessoas para participar conosco. Eu vou iniciar nessa primeira pergunta para a Josi. Aqui é assim, caiu, tá um monte de perguntas, Josi. Seguinte, vamos começar por um caso prático. Eu tenho 3 filhas na escola. Recebi a informação de que não haveria mais aulas e chegou aqui uma na primeira série de alfabetização. Então chegou uma cartilha do Beabá, de como ensinar o Beabá. Eu tenho uma outra de 8 para 9 anos, já com um outro conhecimento, com outras questões, e uma adolescente já quase entrando no ensino médio.
Eu não sou professor, recebi tudo isso. Tá certo que elas olharam para mim como se eu fosse o professor, elas recebiam pequenos vídeos das suas professoras, que também estão num processo de adaptação. A questão é, Josi, como lidar com tudo isso? Eu, pai, para mim não ficar louco, porque ao mesmo tempo que eu me sinto incapaz ao ver aquelas apostilas, às vezes eu quero ensinar como eu aprendi, e na apostila não está do jeito que eu aprendi. A pergunta é, como é que eu não fico louco nessa situação com essas 3 filhas, ou os meus amigos que estão me assistindo aí também, às vezes com a situação parecida, Josi? Com certeza. Eu acho assim que o primeiro passo, Fernando, é essa compreensão que você deixou claro, né, que tanto escola quanto famílias estão se adaptando, se adequando a essa realidade. O primeiro passo, eu vejo que é muito importante manter esse veículo de comunicação entre a escola e a família. Os pais se interarem da metodologia da escola, quais recursos vão estar utilizando, não é verdade? E ter a escola como essa rede de apoio, não é verdade? Você mesmo, você tem 3 filhas em idades diferentes, elas estudam na mesma escola, Fernando? Sim, na mesma escola. Isso. Então, tem todo um contexto de planejamento para estar conduzindo essa educação domiciliar. Então, o primeiro passo seria entrar em contato com essa escola, né, segundo as orientações da escola, se decidiram ter as aulas rotativas, que são as aulas online, no mesmo período que os estudantes já estudavam, e a parte da tarde a gente tem as atividades, né, complementares domiciliares. Então, primeiro ver todo esse contexto. Na prática, a gente tem que entender, você tem 2 menores e uma maior. Temos que entender que os estudantes menores, eles necessitam de um apoio, de uma supervisão constante, de realmente de tirar dúvidas, de explicitar melhor os conteúdos. Creio que é isso que você sentiu na prática, não é? De ter que, às vezes, complementar uma explicação do professor. Você me disse que a escola das suas filhas está utilizando vídeos, então a professora já está tendo essa orientação de videoaulas, não é? Então, está dando esse recurso também para os estudantes, mas é muito importante essa postura. A postura de pais nesse momento é de compreender e atuar também da melhor forma possível. Não é verdade? As menores, um pouco mais de apoio, e a adolescente, vocês têm que estar intervindo, incentivando, sem entender que eles precisam também de autonomia. Mesmo sendo adolescentes, eles estão em desenvolvimento, eles não aprenderam ainda a ser autônomos. Então, tanto vocês pais como as crianças estão numa situação nova, numa situação, como você falou, de ficar louco, né? Em vulnerabilidade emocional também, porque a gente tem que compreender que a dinâmica da família, tem pais que trabalham home office, tem pais que estão sem trabalhar, tem pais que perderam o emprego, e nesse contexto temos as atividades acadêmicas, que na vida do estudante, ela preenche um espaço muito grande, porque as crianças, elas estudam em média de 4 horas e meia, às vezes integral. Então, eu vejo assim, ter planejamento, buscar o equilíbrio, tentar o básico que vocês podem dar é estar conduzindo essas atividades da melhor forma possível e ter uma interação e ter um feedback para as escolas. Porque as escolas também, elas estão numa situação que elas enviaram os conteúdos, a gente ouve muito aí, né, em alguns pais falando que foram muitos conteúdos, foram de menos, então elas estão se ajustando. Então, o básico, o importante, mantenha essa parceria com a escola e esse feedback para juntos estarem ajustando, porque cada família tem uma realidade, não é, Fernando? Isso, uma das questões que a escola dos nossos filhos trabalham muito, e eu acho que deve ser geral isso, é a questão de que eu sofri muito e tenho sofrido um pouco, fazer fazer com e não fazer por. Então, quando chega esses filhos em casa, a minha primeira atitude, e eu acho que de muitos pais, Josi, eu vou fazer porque é mais rápido. Ela não sabe escrever uma palavrinha, eu já ir ditando as letras para ela e ela ir só repetindo o que eu faço. Então,
eu tenho que tomar esse cuidado, na sua opinião? Você acha que eu tenho que tomar esse cuidado de não fazer por, embora seja mais rápido e mais fácil para mim? Lembrando, pessoal, nós estamos ao vivo tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, a Josi, nós vamos sempre trocando aí aonde nós estamos olhando, para que a gente não privilegie um ou outro, tá bom? Então, se a gente não estiver olhando para você, é porque nós estamos ao vivo tanto no Instagram quanto no Face. Então, retomando, Josi, você acha que eu tenho que tomar esse cuidado? Com certeza, é como eu falei para vocês. Por exemplo, o que eu sugiro, né, essa comunicação com a escola, se for possível conversar com a professora. As meninas menores têm apenas uma ou duas, três, quatro professores, a adolescente que vai ter mais, não é? Então, conversar com esse professor, principalmente, Fernando, da fase de alfabetização, porque o estudante acaba tendo como referência a metodologia deste professor. Então, no processo de alfabetização, a gente tem que conduzir a criança a construir tanto a leitura quanto a escrita. E, realmente, na questão que você quer terminar mais rápido, você só vai estar cumprindo o protocolo aí de fazer as atividades. E é esse cuidado que, na medida do possível, a gente tem que ter esse cuidado. Por isso, as escolas também mandar nessa fase de alfabetização atividades, mas que a criança tenha autonomia de escrita, autonomia de leitura. E sim, o que a gente orienta no processo de educação é que você ajude nessa construção, que você estimule a criança a lembrar, sim, do alfabeto, a lembrar dos fonemas, de sílabas, ajudar, ele tem que construir, entendeu? Então, se você falar para a criança, ela vai construir? Não, ela tem que tentar desenvolver da melhor forma que vocês possam estar conduzindo. Então, não é fazer pela criança, não. É desenvolver essa paciência, que são características, paciência, resiliência, força de vontade, dedicação, motivação. São essas competências que nós, né, que já fui 25 anos professora e de alfabetização, que a gente tem que estar desenvolvendo nos estudantes. Esses querer aprender. Lógico, nós estamos num contexto novo, num contexto diferente, mas nós somos muito criativos, tem várias alternativas de propor essa alfabetização. O básico. Qual é o básico? É leitura, é escrita, é conceito matemático. Então, por isso que tanto a escola quanto a família tem que caminhar junto para ter um resultado positivo, não é? Então, sim, Fernando, de paciência, é um trabalho de paciência, de força de vontade, de estimular essa criança a construir mesmo essa escrita, essa leitura, não é? Isso, pessoal. Lembrando que nós estamos aqui na nossa internet, tanto no Instagram quanto no Facebook. A internet está sobrecarregada dos nossos dias, né? Então, se for picotando aí, se você tiver com dificuldade, vai mandando sua mensagem para nós. A segunda pergunta é: sabemos que o emocional, José, é muito importante no processo de aprendizagem. Vocês estudam isso, nós ouvimos muito isso, e eu fico pensando aqui, e várias vezes me peguei na hora que eu estava ensinando minhas filhas aqui nesse tempo de isolamento, será que as minhas atitudes, quando eu estou estudando com elas, pode atrapalhar e criar marcas negativas nesse processo? Eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu vou errar, mas assim, como que eu posso evitar, pelo menos, marcas negativas que podem atrapalhar o processo de ensino-aprendizagem nessa fase? Com certeza. Os estudos da neurociência cognitiva, não é, Fernanda, que vem... Deixa eu só confirmar, o som está chegando aí? Está chegando aqui. Ah, tá bom. Retomando aqui minha fala. A neurociência cognitiva, ela tem feito várias descobertas em relação a um contexto geral do aprendizado, e se a gente trazer para o contexto escolar, ela nos auxilia em relação às competências socioemocionais, que são competências que a Base Nacional Curricular Comum insere a partir deste ano aí nas escolas, nas aulas. O quão importante é realmente aquele aprendizado ter um conceito afetivo para mim. Então, enquanto você me fala desse cenário
que vocês pais ou responsáveis estão conduzindo aí a educação domiciliar, a gente pode afirmar assim, sim, eu acho que a relação pais e filhos é uma relação de construção, de entendimento, de desenvolvimento, e os pais são os adultos. Vamos falar assim, nós estamos em constante desenvolvimento, mas nós temos algumas habilidades mais construídas, como a autorregulação. Então, é comum, é normal perderem a paciência com os filhos, porém, vocês têm que se lembrar, né, que vocês são os adultos dessa convivência. Eles estão em desenvolvimento, eles estão, toda essa situação, como eles estão percebendo toda essa situação, que um dia eles estavam lá na escola, não é? Estavam lá com os professores, com os colegas, usufruindo da alimentação da escola, que tem, né, tem uma memória afetiva para a gente, um bom dia do porteiro, enfim. Eles tinham um convívio com a comunidade escolar e, de repente, se viram em casa, né, tendo que estudar. Então, é comum que eles também estejam a emoção da criança esteja em vulnerabilidade, estejam, né, em contradição, mas o que podemos evitar é buscar o equilíbrio dos pais. Nós, né, enquanto pais, somos os adultos, então a gente tem que buscar alternativa para estar, se estou estressado, tentar estar conduzindo. E, aconteceu, então, de eu perder a paciência com meu filho na hora das atividades, ou eles não querem realizar, né, as atividades todas aí. Então, aconteceu esse fato, você não conseguiu se controlar, mas converse, dialogue. A criança tem que entender que vocês estão se ajustando, tanto os responsáveis, esse adulto que está ali auxiliando, conduzindo, supervisionando, quanto eles também. Então, eu vejo assim, deixar claro o papel, Fernando, o papel desse adulto que está conduzindo e o papel da criança, que ela vai. Lembra de novo da paciência, né? Exige paciência, dia a dia, adaptação. Então, evitar de fazer explosões desnecessárias com as crianças ou adolescentes, evitar de estar ofendendo, porque pode comprometer sim essa autoestima, porque você está vendo de perto agora o aprendizado dos seus filhos, não é? Você está vendo como é a leitura dele, como é a compreensão, como é o contexto, sim, do aprendizado, o processo do aprendizado, vocês estão vendo mais de perto. Então, não é momento sim, críticas construtivas, mas não críticas destrutivas. A gente tem que entender que tem ali estudantes em desenvolvimento. E eu, enquanto adulto, não sou professor, não sou outros profissionais, mas eu tenho que dar o meu melhor. E o melhor ainda é o diálogo, o melhor é se errar, tentar conversar, né? Para a criança estar em desenvolvimento, escutar essa criança. Se ela fala, nossa, pai, né? Nossa, mãe, você é muita atividade, né? Que é você que está fazendo. Então, sempre tentar, Fernando, fazer um ping-pong desse diálogo, entendeu? Se você perdeu a paciência, você vai lá e conversa com a criança. Se a criança também perder a paciência, então é uma dinâmica bem complexa, mas a gente tem outras alternativas para estar fazendo o melhor, né? Muito bom, muito bom. Pessoal comentando aqui, ó, compreensão gera confiança no processo de aprendizagem, o Paulo disse, né? Também aqui, ó, o contato com os colegas faz muita falta, né? Eles também aprendem, é importante a gente lembrar disso, eles também aprendem com os colegas, né? Nossa internet, nosso Facebook principalmente está mais comprometido, um pouquinho mais lento aí, tremendo, né? Depois nós vamos subir também esse conteúdo completo no nosso YouTube, tentando alcançar o maior número de pessoas, abençoando, fazendo com que esse tempo que de verdade nós não sabemos ainda nem quanto tempo vai levar, nós temos aí uma data de 10 de maio, pelo menos, porém nós não temos certeza se vai ser só isso e se isso pode se estender mais. Então, como não comprometer esse tempo, seja na qualidade do nosso ensino, por favor, faça a pergunta. Você que está no Instagram conosco, você que está no Facebook, deixe sua pergunta aí nos comentários para a Josi. Ela vai tentar, na medida do possível, responder um pouquinho a cada um. Estão dizendo, Josi, muitos especialistas em diversas áreas, que o mundo que nós teremos no pós-crise não vai ser mais o mundo que nós tínhamos quando nós entramos.
Então, essa fala de que precisa logo voltar à normalidade, nós vamos voltar sim a uma normalidade, mas provavelmente não será a mesma normalidade que nós tínhamos antes. Na sua visão, qual que será o maior impacto na vida escolar da criança, esse momento que nós estamos vivendo agora? Bom, Fernando, se a gente for relembrar aí os dados históricos, não é, de crises, epidemias e outras pandemias como que a gente está vivendo hoje mundialmente, né? Nós não podemos desconsiderar os impactos, tanto emocionais como na parte de desenvolvimento mesmo, dessas alterações sociais, economicamente, e voltando-se para o contexto escolar, a gente pode estar mensurando que haverá impactos tanto positivos, não é, como negativos. O positivo será que a gente viu que a tecnologia, ela possibilita muitos outros caminhos dentro da escola. Então, eu creio que o impacto dela, que ela vai se intensificar ainda mais no contexto escolar, sendo que a gente está vendo hoje que os professores, nós, quando fizemos pedagogia, nós não fomos treinados para dar videoaulas, né, aulas online, mas a gente vê um esforço tremendo dos professores aí buscando essa alternativa, essa possibilidade. A gente vê o tanto de conteúdo, né, com qualidade também. Então, num contexto geral, o primeiro impacto assim, que eu vejo na vida escolar enquanto recurso é a tecnologia. Com certeza as escolas vão estar dando, né, um olhar mais para o seu uso, né? Também eu vejo um lado positivo dos próprios estudantes, dessa valorização do espaço escolar. Ainda há pouco você falou, né? Sim, a tecnologia hoje ela nos permitiu, a gente está aqui conversando sobre esse tema, a gente está vendo o outro, mas ainda a gente tem uma tela fria, né? Uma tela que não deixa a gente ter a interação mesmo. Então, eu acho que o ponto positivo desse isolamento social mundialmente é nós valorizarmos o ser, valorizar o outro, valorizar os diálogos, valorizar aquele café com as amigas, brincar com os amigos. As crianças, então, como eles têm essa necessidade de interação, e a interação é muito, muito rica para o desenvolvimento, né, psíquico, emocional, cognitivo, físico, não é? Então, com certeza, haverá impacto. E se você falar assim, Josi, haverá impacto no aprendizado? A gente pode analisar, não é, Fernando, que o nosso Brasil, o nosso país, com certeza a gente teve uma discrepância de aprendizado neste momento, porque nós temos crianças em casa, de várias classes sociais, não é? A gente não pode esquecer desse olhar integral, que as crianças estão, às vezes, sem nenhuma atividade acadêmica formal para estar desenvolvendo esse lado delas. Também a gente vê a dificuldade tecnológica ainda a gente tem no país, em alguns estados, né, as escolas às vezes até se esforçam, mas não tem não chega esse conteúdo, esse sinal para as crianças. Então, sim, nós vamos ter impactos negativos que eu vejo, a gente ter que propor mais ações para tá trabalhando nessas lacunas, porque no contexto geral, o importante, eu vejo, é estimular o básico das crianças. Até assim, quem está me ouvindo aqui, que tem filhos, que está em recesso escolar, procure estimular o básico. Ler um livro, a escrita, uma dica diário, escrever um diário, gravar áudio, né, também do que aprendeu, tentar, através da ludicidade, trabalhar os pontos básicos do aprendizado, que é a leitura, é a escrita, é a compreensão, é a contação de história, é somar mentalmente, é calcular, né? E aqueles que estão aí com atividades, dar o melhor, vocês não são professores, vocês são apoio, por isso que as escolas têm que compreender, a gente sabe que há toda uma burocracia, todo um sistema
de estar cumprindo o conteúdo, até que estão se ajustando, mas ter essa compreensão também, de enviar atividades para o estudo domiciliar, que as crianças sejam capazes de estar fazendo. Então, Fernando, num contexto geral, haverá impacto, sim, mas tanto positivos como negativos, tá bom? Muito bom. O Paulo está perguntando aqui, Josi, nós temos filhos maiores, filhos adolescentes. Esses filhos, eles eram forçados muitas vezes a dormir mais cedo porque tinha que acordar no outro dia para ir estudar. E agora nesse homeschool, muitas vezes eles estão indo dormir tarde, madrugada dentro. E porque eles sabem que não tem que cumprir aquele horário, mas eles, em alguns casos, têm que fazer a sua tarefa, têm que estudar. Como lidar com isso? Como tentar manter aquela rotina que eles dizem que é muito importante no processo de aprendizagem, porém em um momento e numa rotina diferente, forçada, porque estamos todos em casa e uma série de questões. Como lidar com essa questão, na sua opinião? Voltando a lembrar, e a gente pode até relacionar aí com uma metáfora, né? Que a família é um barco onde tem os capitães, onde tem os tripulantes, e neste momento é importante, Fernando, os pais reverem quais são as regras, quais são os valores dessas famílias. Eu vejo, assim, enquanto profissional que a gente estuda sobre desenvolvimento humano, é muito importante vocês manterem o máximo possível dessa rotina que os filhos já tinham. Então, em relação aos adolescentes, a gente observa que eles estão, eles têm esse período, de identidade, de estar descobrindo, um olhar para o mundo externo, assim, em vários contextos, não é? Então, é importante que essa família, ela reveja suas regras. Por exemplo, eu sei que meu filho estudava pela manhã, então eu vou tentar, diante da minha dinâmica ali familiar, não é? Estar conduzindo, assim, a gente está orientando de acordo com os estudos, tá, Fernando? Enquanto profissional. Então, o importante seria vocês estarem tentando seguir, considerando a dinâmica familiar, o mesmo horário que a criança ou adolescente estude, permanecer o horário de estudo dela. Entendeu? Então, eu volto de novo. Tem que haver planejamento para conduzir este caminho. Então, os adolescentes, eles precisam de regras, eles precisam de limites, não impostos, mas construído com eles. Então, é importante, principalmente a neurociência cognitiva, ela fala do sono. O sono ele é muito importante para que a gente aprenda no geral, tanto conhecimento acadêmico como conhecimento do contexto que a gente, de aprendizado de vida mesmo. Então, o sono ele é muito importante. Então, eu orientaria, assim, cada família, diante da sua dinâmica, diante de seus valores, estarem vendo que o sono, ele é importante para o aprendizado, ele é importante para a memória deste aprendizado. Então, está observando isso, de estar vendo aí, dele saber que mesmo adolescente, de vocês sentarem com esse adolescente e lembrá-lo. Volto a dizer, de acordo com as escolas. Os que estão de férias, procurem um planejamento para eles não ficarem no ócio o dia todo. E aqueles que estão com as aulas rotativas, exige sim um planejamento, um cumprimento, lógico, sempre flexível, sempre assim. Eu trabalho muito aqui nos atendimentos com a autoavaliação, Fernando. Eu já trabalho com a autoavaliação desde a criança da alfabetização. Fazer essa autoavaliação, fazer essa autorreflexão de como está sendo meus estudos. Hoje eu consegui cumprir 50%, amanhã eu vou cumprir 60% do meu plano de estudo. Mas pesquisas revelam, principalmente na neurociência cognitiva, manter uma rotina bem similar com o que o estudante já tinha, com certeza ele terá maior produtividade acadêmica. Que interessante. E aqui o pessoal está lembrando que é uma coisa nova para nós professores, quanto para os pais. Então é muito importante lembrar que isso aqui que nós estamos vivendo também é novo para os professores, né? As crianças que tiverem pais parceiros, a Kátia lembra, nesse período voltarão com outras percepções sobre família, né? Isso fará grande diferença
no rendimento escolar do que as crianças que não tiveram essa parceria. É interessante essa questão de que esse tempo de crise ele só mostra aquilo que nós já éramos, né? Esse tempo de crise só mostra aquilo que nós já estávamos vivendo, tanto em família quanto em escola. Então, essa realidade que a Josi disse, de muito tipo de escola, da diferença social, de como que aquele que tem o filho numa escola particular bem estruturada, numa família bem estruturada, vai passar por essa crise, e o quanto que aquele que tem o filho numa escola, infelizmente, não tão estruturada, não tão voltada a algumas questões. Mas, Josi, eu tenho visto e lutei, né, nos últimos 5, 10 anos muito para que a tecnologia entrasse no ambiente escolar, para que a tecnologia fosse usada no processo de ensino-aprendizagem. Eu estudei na Unicamp, para você ter uma ideia, o único professor que tinha na Unicamp, na área de pedagogia, que trabalhava tecnologia, disse para mim em um determinado momento, falou assim, olha, eu estou quase desistindo, porque a luta para entrar com a tecnologia na educação está muito complicada. Você também sente que o ambiente escolar, as escolas, os professores relutaram muito para não deixar a tecnologia entrar e hoje estão sofrendo por causa disso? Ou só é minha a percepção que sou do lado da tecnologia? Olha, em relação à tecnologia, Fernando, como a gente fala, a sociedade vem desenvolvendo e a gente vai desenvolvendo com ela. Com certeza, o aprendizado que a gente tem, o nosso acervo cultural, às vezes nos paralisam diante do novo, não é verdade? E eu vejo assim, a gente tem sim, a tecnologia ela foi entrando de uma maneira na escola, alguns professores resistentes. Eu acho que essa resistência, Fernando, ela vem da forma que a tecnologia ela é apresentada no contexto escolar. Foi o que você falou. Eu acho que falta formação continuada, mais formação continuada, diretivas, de como conduzir. Porque, na prática, eu fui professora 25 anos, inclusive queria mandar assim, um abraço forte lá para o pessoal de Alfredo Chaves, Espírito Santo. Kátia aí, trabalhamos juntas, Kátia hoje está em outro país, né, Kátia? Se cuide aí, muitas saudades, mas a gente era uma equipe muito, assim, comprometida com a educação, não é? E a gente lidar com tudo isso mesmo, Fernando, a gente lidar com professores que têm seu acervo cultural, né, de outras gerações, mas eu vejo um esforço neste contexto que nós estamos vivendo hoje. Eu queria deixar aqui os meus parabéns, porque os professores estão se reinventando, eles estão se lançando neste novo modelo de aula digital. A gente vê professores contando histórias, professores realmente mandando vídeo como a escola das suas filhas, para estar sanando, né, essa falta de interação. Então, eu vejo que a tecnologia, ela pode, assim, as políticas públicas, elas podem estar inserindo de uma forma mais prática, para que esse professor ele se sinta confiante e que ele tenha esse conhecimento de lidar com a tecnologia, porque a tecnologia ela é maravilhosa, Fernando, mas você sabe que se a internet aqui, o sinal da internet cair, a gente cai junto, e aí o professor ele vai ter que recorrer o quê? Às práticas dele. Então eu vejo, por isso assim, a minha opinião particular, a tecnologia ela vai ser usada com mais intensidade, com mais propósito, com mais direções no ambiente escolar, mas ela não substitui o professor. Ela não substitui porque o professor está ali na prática, né? Cada professor fez a sua formação, mas é na prática com o outro que a gente aprende. Então, ao meu ver, espero que agora, depois, né, de tudo isso que nós estamos passando, com certeza as políticas públicas irão investir ainda mais nas tecnologias, mas que eles tenham esse cuidado, que percebam que ali na estrutura física dos professores, a gente há também várias gerações e precisam ser respeitadas, precisam ser compreendidas.
muito bom, principalmente esse parabéns aos professores. Você que é professor está nos assistindo, por favor, receba os nossos parabéns. Eu imagino a dor que deve estar sendo, porque eu sou pastor também, eu tenho lidado com alguns pastores que têm sofrido a mesma dor de sempre estar ali na presencial, cuidando, e agora estão sofrendo a dor de ter que se reinventar. E eu imagino que isso não é fácil, não seja fácil, né? Alguns comentários aqui. A tecnologia é democrática, em termos de compartilhamento do conhecimento. A Ruth dizendo, acredito que muitos professores ainda estão se adaptando ao uso da tecnologia. Sim. Eu acho que essa frase da Josi é muito importante para nós pensarmos de que a tecnologia não é tudo, a tecnologia é apenas uma ferramenta, né? Algo que vai facilitar o processo de aprendizagem, desde que bem utilizada. Porém, cada contexto, cada situação, cada fase, né, do professor que ele está ali. Porém, eu tenho dito que se nós não aprendermos agora, dificilmente nós aprenderemos em algum momento, né? Alguns estudos estão dizendo de nós entrarmos o ano de 2021, por exemplo. Eu espero que não, eu quero que não, eu acredito que não, eu faço orações para que não. Porém, alguns estudos estão dizendo de nós entrarmos em 2021 com quarentena intermitente. Alguns estão dizendo que pode voltar esse ano ainda comércio, algumas questões, mas as aglomerações vão ter dificuldades de acontecer até não ter uma vacina, até não ter uma medicação. Então, esse aprendizado, na sua visão, Josi, da tecnologia para os professores, vão produzir coisas boas para nós, e também vão ter dificuldades, como você disse. Mas se você pudesse deixar uma mensagem final, tanto para professores quanto para pais, tanto que eu acho que alunos não vão assistir muito nossa live, mas espero que assistam também, mas o que você deixaria de mensagem final, tanto para professores quanto para pais, dentro desse cenário que nós temos e olhando para esse futuro? Olha, em relação família e escola, a gente tem muitos estudos, muitos estudiosos que acreditam que essa parceria é uma parceria contínua, uma parceria de ensino-aprendizagem, porque o quanto que eu ensino, eu também aprendo. Então, para os professores, eu vejo assim, vocês estão de parabéns, vocês estão buscando o melhor de vocês estão dando o melhor de vocês. Tá bem? O novo, ele nos amedronta, às vezes a gente se retrai, mas é só por um tempo, e a gente, vocês procurarem neste momento, estar praticando a tecnologia. Por exemplo, para nós hoje aqui, o Fernando faz várias lives. Para mim é a primeira que estou fazendo também, não imaginaria que estaria também nesse processo de digital, da era digital. Então, para os professores, o novo assusta, mas o novo nos exige crescimento. Então, eu vejo assim, a tecnologia virá, como o Fernando falou, tomara que ela não se estenda para o outro semestre, mas se ela se estender, a gente tem que estar ressignificando a nossa prática da melhor forma possível, o que vocês puderem dar. Com certeza, creio que as políticas públicas irão estar dando esse apoio, essa formação, mas dê o melhor de vocês. Enquanto pais, que vocês compreendam também, compreendam essa situação que vocês imaginam, a gente está imaginando, assim, a pior das hipóteses, né, Fernando? Dessa quarentena se estender aí mais alguns meses. Mas vamos supor que ela se estenda. Então, cada vez mais essa compreensão, essa união de escola e família. Porque vocês querem um bem comum. É o bem dos filhos, para a família o bem dos filhos, para a escola o bem daquele aluno. Então eu vejo assim muita compreensão, muita resiliência, muito autoconhecimento, de rever as práticas, de se lançar nesse novo. Aí é desafio para todos. A gente tá ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, globalmente, gente. Nós não estamos, o ensino-aprendizado para a vida, ele não está fragmentado. A gente está vendo outros países também terem que estar se ressignificando. Com relação à educação domiciliar, alguns países já é lei, né? A família pode escolher se quer
manter essa educação domiciliar ou fazer regularmente, não é? Então, eu vejo assim que é momento, Fernando, de união, de compreensão, de dar o nosso melhor, de aproveitar esse tempo para estudar. Nada melhor que o conhecimento, assim, eu imagino para os professores, porque eles estavam acostumados a acordar, ou a gente sabe a carga horária do professor que era enorme, né, de aulas, e hoje está dentro de casa. Então, se planeje também, se planeje para você dar a melhor aula digital, estude outros conteúdos, outros assuntos. Eu acho muito importante os professores estarem vendo esse autoconhecimento emocional deles. Eu acho que as competências socioemocionais seriam muito importantes, tanto o professor está revendo essas competências para ele mesmo, para o professor, para vocês também estarem trabalhando nos alunos. E os pais também, Fernando. Uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui é que todos estamos numa situação nova, e se vocês pais sentirem a necessidade de ter uma rede de apoio maior, que vocês busquem essa rede de apoio, que vocês tenham escola, se precisar de alguns profissionais. A gente não pode esquecer aqui, Fernando, daquelas famílias que têm as crianças com alguns transtornos, com algumas síndromes, não é? Então, aí que entra os profissionais, psicólogos, psicopedagogos. Josi, mas eu vou ter que pagar. A gente sabe que tem sim o valor, a gente tem visto aí que os profissionais estão oferecendo muito conteúdo gratuito, muito importante. Então, tire um momentinho, pais também, para vocês conhecerem um pouco mais de como conduzir melhor a criação dos filhos. E no contexto da educação, Fernando, vamos aguardar, né, com paciência, com muito otimismo, que todos esses cuidados, todos esses momentos difíceis que estamos passando, que repercute em momentos positivos, em momentos de crescimento, e que juntos, eu vejo assim que é uma construção, Fernando. A gente está construindo algo histórico, não é? No Brasil, pelo menos, também em outros países. Então, eu vejo assim, vamos ver o que vem se mostrando aí no dia a dia, vamos estar buscando dar o nosso melhor e com conhecimentos científicos que ajude a gente a estar passando por tudo isso. E eu volto a falar que eu fiz uma chamada aqui no Instagram e eu falei da troca. A gente tem um estudioso chamado Vygotsky, que é cientificamente comprovado a interação com o outro, mesmo que pela tela, as famílias entrem em contato umas com as outras, vejam o que está dando certo, não tem receita, veja o que está dando certo, veja como que está sendo a comunicação com a escola, como que está a comunicação com os professores, e eu vejo isso. Nós estamos construindo um fato histórico aqui no nosso país. Muito bom lembrado. O tempo que nós estamos vivendo tem que ser vivido dia após dia, não tem receita pronta, é preciso ir aprendendo, exige de nós um processo de aprendizagem. Sim. Muito feliz de estar aqui com a Josi. Obrigado, Josi, por sua disposição, né? Obrigado aí o Paulo, o esposo da Josi, por cedê-la aí esse tempinho para nós aqui. E me ajudar aqui, na estrutura da live, porque vocês não sabem o que está por trás, né, gente? Não está funcionando, mas faz parte. O Paulo também. Nós estamos tanto ao vivo no Instagram quanto no Facebook. O pessoal do Facebook ficou um pouco mais comprometido, nossa internet teve alguns picos, como a Josi falou. Quando a gente usa a tecnologia, nós estamos refém. Eu estou assistindo alguns jornais e estou vendo a dificuldade que os jornais e que a programação de TV está tendo com transmissão ao vivo pela internet, porque a internet tem as suas oscilações. Porém, a nossa live foi gravada e subirá no YouTube também inteiramente depois. Só peço para você depois, curte aí nossa página, curte a página do Sol Brilhando, da Josi. Eu vou deixar o link no Facebook, no YouTube. Entre em contato com a Josi. Se você principalmente precisa de ajuda, entre em contato com a Josi. Conte com os serviços dela, uma ótima profissional. Tem ajudado muitas pessoas nesse processo do ensino e da aprendizagem. Para fechar,
Hoje à tarde, então, às 3 temos live de novo. Eu falei assim, olha, eu vou fazer live o dia inteiro, né, no feriado. Esse pessoal vai ficar em casa mesmo, né? Eu não tenho nada contra, mas o pessoal fica assistindo 4, 5 horas da live do cara cantando e tomando todas. Então eu falei, vou colocar uma live importante aqui com o pessoal que sabe falar coisa boa, legal. O pessoal também tem a possibilidade de consumir conteúdo de qualidade na internet. Então esse foi o objetivo de nós fazermos uma agenda positiva, ajudar você. Muito obrigado, viu, Josi? Quer dar um tchau, um alô aí pro pessoal? Eu que agradeço, eu queria agradecer cada um dos participantes. Vi aqui, né, a Kátia, a Rutileia, outras pessoas também. Muito obrigada pelo respeito, pelo carinho. Vocês sabem que vocês estão no meu coração, apesar de eu estar aqui em São Paulo. Não é? Hoje eu trabalho, como o Fernando disse, no atendimento psicopedagógico Sol e Girassol. No momento, a gente está trabalhando com orientações de famílias e apoio psicopedagógico para aquelas crianças que precisam de um atendimento. A gente trabalha com supervisão, tá, Fernando? É importante a parceria de um adulto, de um responsável, não é? Então, eu queria agradecer imensamente. Muito feliz, Fernando, de você ter feito o convite para eu participar da Agenda Positiva, tá bom? Isso, embora eu errei o nome do sol, o sol não é sol brilhando, mas o sol brilha também e o girassol olha para o sol. Aqui, eu falo que aqui a aprendizagem brilha mais. A gente trabalha num contexto de estimular o aprendizado, de valorizar o aprendizado desses estudantes ou dos adultos também que a gente atende aqui. Então, valorizar esse desenvolvimento humano que é pela aprendizagem, ensino-aprendizagem, né? Muito bom. Muito obrigado aí a Josi. Você que nos assistiu ou está nos assistindo posteriormente também, muito obrigado. Compartilhe esse conteúdo com professores, com pais. Vamos fazer esse tempo, por mais difícil que seja, um tempo de aprendizagem e eu acho que esse conteúdo nos ajudou bastante. Muito obrigado. Vamos ficando por aqui, encerrando nossa transmissão, tanto no Instagram quanto no Facebook. Deus abençoe seu dia. Se você está conosco e quiser continuar nos assistindo, às 3 temos palavra para mulheres, saúde psicológica da mulher, como manter, né, a saúde psicológica nesse tempo, sendo mãe, sendo profissional, sendo esposa e lidar com tudo isso. Às 17 horas, uma palavra sobre medo e ansiedade com o psicólogo Alexandre Régio. E à noite, mais um pouco falando de pais e filhos, não agora na dinâmica da educação, mas na dinâmica do dia a dia, né? Deus abençoe o seu dia, tenha uma semana abençoada e que Deus possa nos ajudando nesse tempo de aprendizagem. Um grande abraço, tchau, tchau para vocês. Tchau, pessoal, foi um prazer, tchau. Do Instagram quanto do Facebook.